Olá, diretamente aqui da Vila Galvão. Hoje conversaremos com o Bispo Emílio, o pastor master responsável aqui pela Igreja Sal da Terra, na Vila Galvão. Bispo Emílio, boa noite. Boa noite, é um prazer estar ao seu lado, ser entrevistado por tamanha inteligência. Oh, quanta honra. Vamos lá então. Para início de conversa, pergunta simples, tá bom? Nome, idade, filhos, netos e anos de ministério. Meu nome é João Emílio, mais conhecido como J. Emílio. Estou com 73 anos e 53 de ministério. Uau! Tenho 4 filhos e 6 netos, faixa etária de 4 a 20 anos. Qual que é o nome do mais velho? É João Emílio Neto. Nome bonito, hein? Sequência da família? Sem dúvida. Muito bom. Legado. Qual que é o seu prato preferido? É feijoada. Muito bem. Qual a sua música preferida? Pode ser da época Música do Onça. gospel. Não, mas fala uma da época do Onça mesmo. Rude Cruz, essa você gosta, hein? Pode ser, é ótimo. Muito Dentre bom. elas, essa aí. Legal. Qual é o seu versículo preferido? É muito versículo, né? Me emocionei. Muito bom. É o da minha conversão. Qual que é? Mateus 11, 28. Que diz? Vinde a mim, todos vós cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Uau! Qual o seu livro da Bíblia preferido? Provérbios. Provérbios, muito bom. Qual lugar do mundo você gostaria de conhecer? Roma, Itália. Por qual motivo? Eu li região histórica, né? Mas eu acho que eu pulei. Eu preferi Jerusalém. Jerusalém? E depois Roma? Sim. Porque tem todo o fato histórico de Paulo, né? Exato. As viagens de Paulo, muito bom. Qual cidade você mais amou visitar ou morar? Brasil no mundo. Mas qual cidade? Qualquer lugar. Lisboa, Portugal. Moraria fácil lá? Sim, sim. E por que achou tão bom lá? O que brilhou seus olhos? Uma que é a necessidade da pregação do Evangelho. Uau. E outra que é histórico também, praticamente foi a mãe do Brasil, né? Boa. Pergunta agora simples. Em quantos países você já visitou? Deixa-me ver. Bolívia, Paraguai, Uruguai, Argentina. Espanha, Argentina e Portugal. Uau, muito bom. Quantos estados do Brasil já visitou? Dos 27, quantos deles? Em média? 15, mesmo. Uau. Vamos lá. Conte um pouco sobre como foi o João Emílio criança, adolescente e jovenzinho e como foi seu encontro com Jesus. Bem, eu nasci em 7 de abril de 1948, Uau. uma cidade chamada Turvo, lá no sul de Santa Catarina, quase divisa com o Rio Grande do Sul. Uma criança normal, nasci feliz, um lar abençoado, simples, mas tinha de tudo, não faltava nada. Era uma área agrícola e me criei como uma criança normal. Interior caçando, pescando, jogando bola e foi por aí mais ou menos. Conta um pouco da sua história de quando você era criança e brincava com os filhos dos italianos lá da fazenda. Bem, eu fui criado na região entre alemães e italianos, mas prevaleci italianos. Foi onde até eu aprendi bastante o idioma, quer dizer, um italiano doméstico, né? Inclusive a alimentação, etc. E sempre jogando bola, nadando, pescando, etc. Uma infância normal. Trabalhava também na roça, colhia, criava animais. Uma peculiaridade. Tá certo? Certinho. Peculiaridade. Certo. É que desde criança eu tinha tendência para ser médico.
Isso é, eu queria ajudar alguém, fazer alguém ser útil. Então eu fiz uma faquinha de lata e bem afiada. Então eu matava pássaro, ou pescava peixe, ou matava lagarto. Então eu abria, tirava pele, tendão, músculo, e, enfim, todos os órgãos dos animais, ia examinando. Aquilo me fascinava muito. Você criou um bisturi? Sim, exatamente. Um bisturi. Bisturi a moda caseiro, né? Mas só que... Fazer autópsia do bichinho? Sim, só que a medicina é muito cara, e então eu tinha condições. Aí então eu tive um desejo também de ser mecânico. E eu achava massa, que pessoa cheia de graxa, dirigindo. Sim. Sempre fui louco por dirigir. Inclusive eu tinha 8 para 9 anos, eu peguei um caminhão e enfiei numa árvore. Oh, lá, meu Deus. Enfiei numa árvore e saí no... Mas ficaram sabendo que foi você? Ah, lógico. Sumi do mar por semanas. Queriam arrancar seu couro. É. E adolescente? Foi adolescente muito agitado, Então, normal? depois eu cheguei mais ou menos uns 14 para 15 anos. Aí eu entrei em seminário católico. A minha mãe era doida para ser mãe de um padre. Você queria ser um padre? Sim. Aí, graças a Deus, fui expulso de lá. Teve algum motivo especial dessa expulsão? Então, quando eu era criança, lá no interior, a gente pescava, dançava muito, né? O som da rancheira, de música, de sanfona, Uhum. e rastapé, até de pé no chão e tal. E eu fui para o seminário e ajudava a rezar a missa. E depois da missa a gente ia atrás do altar, pegava aquele vinho do Porto e calibrava, né? E lá tinha uma amada que eu havia pegado mais ou menos no fraga com um freio. Uma madre? E ela começou a me perseguir. Eita. Aí teve um dia que eu saí meio calibrado atrás do altar, entrei no salão paroquial e dedicaram com a Madre Nadir. E tinha uma sanfona tocando lá na roça. Eita. Uma rancheira. E vocês ouvindo de lá de dentro? Aí eu disse, ô Madre, me dá o prazer dessa dança. Desde fora. De castigo, 300 Ave Marias. Meu Deus. 300 Ave Marias. E ficava alguém de plantão. Calculando? Não podia dormir nem pular, no rosário ali. E o plantão revezava, entendeu? Aí terminou, fui chamado lá na audiência e ela falou, meu filho, você não tem vocação. Bye bye. Graças a Deus. Aí peguei minha malinha Mas aí a situação foi piorando. Dali eu parti para Macumba. Eita. Eu esqueci de um detalhe, quando tinha de 7 para 8 anos eu fui acometido de uma epilepsia. Foi já bem criança. Que é um ataque demoníaco, né? E eu caía no rio, caía diário. Eu ia às vezes armar gaiola, sapando a árvore, de repente despencava lá de cima com gaiola e me arrebentava. Então dava um ataque, tínhamos pouco, ainda perdemos tudo que tinha, com médico, com macumbeiro, com encruzilhada, com simpatia, etc. Aí então fui parar no centro de Macumba. E lá eu já comecei a desenvolver e estava feliz porque, veja bem, eu cheguei no centro de Macumba, havia dado um ataque e esse braço direito ficou igual um pano. Mole. Eu não segurava nem um lápis. E as mãos cheias de verrugas, cobertas. Que ruim. E como o diabo é safado. Na primeira reunião, no centro, eu fui curado do braço e sumiu também as verrugas. E a mãe de Chiqueira falou, você tem mediunidade da flor da pele. Aí já de papai, então eu encontrei aqui. Isso já naquela época? E já comecei a receber os bichinhos, eu tinha mais ou menos 14, 15 anos por aí. Aí comecei a receber os bichinhos e tal, eu já atendia as pessoas, etc. Aí teve um dia que me deu 7 ataques numa noite. Eu quebrei uma cama de peroba com esse físico, você pode ter ideia, né? É porque você era mais magro do que o... Então, aqui um palito. E fiquei 3 dias
sem conhecer meu pai e minha mãe. Eu olhava e não sabia quem era. Aí nós voltamos lá para questionar, e aí ele falou, é o seguinte, nas vidas anteriores foi muito perverso, então ele vai ter que reencarnar várias vezes para ficar liberto disso aí. Aí me desesperei, porque eu pensava que ali era a solução, né? Que havia dado uma certa melhora. Mano, eu pus fogo no centro. Fogo? De Naquele, raiva? Não, pus fogo mesmo, incendiei o centro. Marca de queimadura No pé? no pé de um vidro de um garrafão de óleo que estourou lá. Aí saí dali, eu queria tentar suicídio, mas na hora H Deus me livrava. Que bom. Não tinha coragem, mas Que ótimo. Eu queria acabar com a minha vida, que não tinha mais sentido, né? Cansou de sofrer. Aí depois de algum tempo, eu ingressei na Marinha de Guerra em Florianópolis. Mas cheguei lá, já arrumei uma turminha pra bagunça, pra farra, né? Turminha do bem? É, bem mal. Aí tem um sargento Moacir, que era o encarregado da mecânica de automóveis, né, da Marinha. Então ele fez para nós 12 cabos de aço, de mais ou menos 80 centímetros, com uma alça e uma bola de chumbo soldada na ponta. Mas por que ele fez isso? É pra gente brigar na rua. Ah, ele sabia que vocês eram da Sim, pesada pra e defesa, para defesa. proteger. Vocês vão se defender aí. Então antes de ele botava um bar embaixo, jogo de futebol, e o cão de bater eu quebrava, arrancava. Arrancava. E aí nesse período aí, a minha mãe católica roxa e tal, ela adquiriu uma úlcera estomacal há 6 meses somente a líquido. Aí ela foi à igreja, uma igreja evangélica. Ouvi pelo rádio e foi. Chegou lá na primeira noite, ela foi curada. Ela foi curada e voltou para casa. Aí eu dei baixa da Marinha, quer dizer, baixei terra. Lá fala baixou terra. Saí da escola para a rua, baixou terra. Aí baixei terra, fui para casa. Cheguei lá, uma harmonia na minha casa. Aí minha mãe disse, olha, meu filho, fui curada. Eu fui na igreja. Eu perguntei qual era uma igreja, São Benedito, São Manuel, da Santa Luzia. Porque já era por causa da igreja católica, né? Tradição, É retornado. Né? Porque para mim, crente era escória. Era lixo, entendeu? Era gente muito católica, muito carola, né? Mano, quando ela falou que era uma igreja evangélica, eu entrei em erupção. Esquentou. Puxa vida. E eu tinha uma boca, uma ladainha de palavrões que emendavam um no outro. Misericórdia. Boca pesada. Aí eu falei, mãe, a senhora foi lá naquela pontinhos, né? Soltou o lastro. Isso. Pois é, meu filho, fui curado e tal. Aí fui lá na sala, um envelope em cima da mesa para ajudar a igreja. Mas ela foi curada do quê? Da úlcera. Ela tinha uma úlcera? É. Uma úlcera? Úlcera estomacal. Desenganada, a líquido 6 meses. E o médico falou, a gente pode operar, mas você pode morrer na mesa. Ele não aceitou. Uau! Ele não aceitou e tudo dirigido por Deus, né? Sim. Aí então ela foi para a igreja. Aí cheguei na sala, um envelope para ajuda à construção da igreja. Quando eu vi aquilo, porque já havia sido me explorar. Todos seus bens iam para possível cura de alguma plantava, coisa. colhia e vazava. Aí disse, minha mãe, o que é, coitadinha? Não teve tempo de esconder. Pois é, minha filha, estão ajudando, estão construindo lá, pedi uma ajuda, aí peguei o envelope, rasguei, xinguei, pisei. Por causa de todo o histórico que você já teve de revoltas Sim, anteriores, de dar e não conseguir nada em troca. Exatamente. Ser usurpado, né? Sim. Aquele dia nem fiquei em casa, voltei para a escola. Cheguei lá, a minha turminha estava lá e disse, olha, é o seguinte, tem um tal de pastor, só que eu não falei pastor, já dei um adjetivo qualificativo. Só tem um adjetivo qualificativo. Adjetivo qualificativo, essa é boa. E disse, olha, é o seguinte, está explorando minha mãe, nós vamos lá acabar com um outro palavrão, né? Eles toparam na hora. Dá pra virada, né? Isso, fomos lá pro bar, calibramos, colocamos o cabo de aço na cinta. O que é calibrar? Beber. Encher o tanque. Aí fomos para lá. E eu era o bobo da corte.
É a vaca de presépio. Isso, é o boi de piranha. Boi de piranha, essa é a palavra não, certa. Não adiantava duvidar as duas, não duvidaria duas vezes porque acontecia. Duvido de você. Não, Então nem, vou lá e faço. nem terminava. Mas levava pancada e que vai um doido. Aí eu segui, falei, pessoal, é o seguinte, vocês ficam aqui na rua. Deixa eu só voltar um pouquinho aí, dar uma rebobinada aí. Eu era muito fã lembra do David Carradine aqui do Karatê? Sim. Eu era fãzão dele do Karatê. Eu ia no cinema assistir filme dele, chegava na rua, primeiro que eu estava na rua, sentava o pé. Já praticava. Ah, meu Deus. Os caras saem correndo. Socorro. Você tá com a namorada, o cara só bastava olhar, pronto, Já subia pra cima dele. Tava encrenca feita. Era macho. Misericórdia. Machucado, né? Aí então, vamos pra lá. Porque a pergunta mesmo é essa: qual é o papel da sua mãe em sua conversão? Sei. E aí você já entrou no assunto, pode dar sequência. Então. E aí então, reuni os colegas lá da escola, fomos lá pra igreja. Eu falei, vocês ficam aqui fora que eu vou entrar. A hora que falar em dinheiro, na época era muito costume aquele drap, né? Dar com os pés, né? Eu vou entrar, dar um drap e vocês entram e vão fazer a festa. Sai correndo e bate com os pés, é isso? É isso, exato. E a gente praticava muito na escola isso aí, na parede, né? Em árvore. Aí esse cara lá fora, mas quando eu coloquei o pé direito na igreja, não me lembro de mais nada. Eu era conduzido por uma legião de demônios, né? Meu Jesus. Uma legião de demônios. Foi colocar o pé na igreja. Aí o demônio se manifestou. Se apagou. Sim. Diz que eu rolei, plantei bananeira e tal. Eu tinha carteira de cigarro no ombro, na meia, no bolso, que eu tô pelo chão. Você fumava? Sim, 2 maços de cigarro por dia. Misericórdia. E bebia também, né? E qual a sua idade na época? Tinha 17 para 18. Né? Meu Deus, a vida estava toda torta. Toda. Eu ia abraçar o praça, ia abraçar o poste e abraçava a sombra. Ia de cara no chão. Meu Jesus. Às vezes eu amanhecia na praia, amanhecia 1h da tarde, com o corpo cheio de bolha. Por causa do calor do sol. Cozido, entendeu? Meu Jesus. Bêbado. Trêbado, né? Aí ocorreu o seguinte. Pôs o pé na igreja. Eu pegava banco com 6 pessoas, eu levantava. É isso que te falaram? Sim. 5 ou 6 diáconos pelo chão. Os meus colegas, vazaram. Sem mandaram, me deixaram sozinho lá. Tudo macho. Nessa hora fala assim, eita! Aguenta aí. Só que é o seguinte, mano. É como se tivesse andado, digamos assim, uns 10 quilômetros embaixo do sol causticante, eu encontrei uma árvore frondosa. Na hora você sentiu isso? Tava no meio do deserto, de repente encontrou um oásis. Isso. Ali me transformou, me esvaziou. Fui tirando tudo que não prestava. Uau. E lá na igreja, o pastor, eu senti que havia feito uma viagem pelo espaço. Sim. Eu disse, pastor, onde o senhor me levou? Disse, meu filho, eu te levei na presença de Deus. Uau. Aquilo me impactou. Mano, eu apanhava na rua. A minha mãe, desde pequeno, me batia pra valer, porque eu era muito sapeca. Nunca chorei. Não chorava? Não, me levantava. Sangue ruim. Me levantava pela orelha. Um dia eu falei pra minha mãe, eu queria que fosse outra pessoa agora. Só pra socar. Aí ela começou a rir. Claro. Ela começou... Imagina como... E ali, rapaz... o pastor te falou, te levei aos pés de Cristo, é isso? Na presença de Deus. Ali em uma noite, saiu os 2 maços de cigarro que fumava por dia, 2 maços. Parou de fumar? Na hora. A bebida, a epilepsia, o complexo. Eu cheguei na rua, quem fuma acende automaticamente, né? Sim, já... Eu fui acender, senti nojo. Uau! Depois de anos fumando 2 maços. E ali fui para casa e tal, depois meu pai se converteu também. E aí desses colegas, vários, acho que uns 2 morreram e quatro se converteram, até são pastores hoje.
em algumas cidades do Brasil. Uhum. E aí então, coitado do pastor. Mas eles se converteram por causa do seu testemunho? Sim, Que bênção. sim. E aí eles viram a minha transformação. Sim. Entendeu? Eu não acredito. Eu sei, Não dá pra... Aí sofri, porque eu pegava a Bíblia na mão, rapaz. Ei, quer dizer, agora é pijama, é só leite, né? Como você casar, a mulher vai ser a primeira noite, vai ser do pastor. Não, aí você não queira saber o que eu passei. Eu não imagino. Aí eu já queria partir para a briga de novo, né? Então eu contava de trás pra frente. Coitado do pastor, eu queria saber tudo em uma... Mano, em uma semana eu li a Bíblia inteira. Em uma semana. Você não dormia? Não, amanhecia. Uau, eu pulava fome. Carnaval 3 dias, 3 noites, bêbado. Entendeu? Aí eu queria saber tudo, pastor. Aí cheguei a encontrar com o pastor. Pastor, aqui no livro, nesse evangelho, diz que o cego de Jericó foi curado na saída da cidade. E no outro evangelho... Esse diz que foi na entrada. E agora, como é que você me explica isso aqui? Eu preciso saber disso aqui. Eu não aceitava meio a resposta. Que legal. Então você foi atrás mesmo, você pesquisou, você estudou mesmo. Aí ele me via, já se escondia no gabinete. Que nessa passagem até dizem, né, que houve 2 curas, uma de um que estava entrando e outra que estava saindo. Os históricos dizem isso, né? Aí fala os 2 cegos, então mais um fala na hora que estava a saída, que é o chamado cego de Jericó. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nessa passagem, né? E, inclusive naquela região o índice de cego era alarmante, muito grande. E isso aconteceu com esse aí que é especificado nos evangelhos, né? Uhum. Aí o pastor abriu o gabinete e estava dando de cara comigo. Ai meu Deus, o João de novo. Então aí eu participava de vigília, de retiro, de acampamento. Ia para o monte orar também? Aí ia para praia, entendeu? Orar na praia deserta. Fala uma história que você falou uma vez na praia. Aí depois de um mês eu fui batizado nas águas. Na praia? Na praia. Cheguei na praia, no mar, né? Cheguei na praia e fui batizado no Espírito Santo. Uau! Aí eu pulei igual um doido. Aí os colegas já me enlouqueceu. Até pirou já. Agora já era pirado, agora completou. Tá pior. Mas aí eu pulei lá em línguas e tal, entendeu? Aí já metido a pregador, né? Depois de uns 6 meses comecei a viajar pelo Brasil, quer dizer, no sul, testemunhando, né? Que só a cura, o que ocorreu na minha vida já era uma mensagem, né? É porque você teve epilepsia dos 8 anos para frente até o dia da sua conversão. Exatamente. E coisa forte, epilepsia que derrubava, que te apagava. Pra matar mesmo, né? Sim, igual aquele lunático que cai no fogo, na água, entendeu? Aí eu comecei a visitar as igrejas de Santa Catarina e Paraná. Já começou seu ministério, literalmente. Sim, mas só que eu ia por conta, entendeu? Dormir em rodoviária. Meu Jesus. Passava fome. Sério? Eu queria pregar. Você queria falar de Jesus, queria que as pessoas se convertessem. Isso, chegava lá, o pessoal não me conhecia, mas eu conhecia, só do pastor Júlio Freire, entra aí, tá. Vai dar o seu testemunho, entendeu? Aí pessoas se convertiam já, óbvio, não tem já como se não. libertava. Aí um dia eu fui pregar em Ponta Grossa, no Paraná. Eu não sei por que Moacir, tem Moacir da oficina mecânica e tem Moacir da quadrangular de Ponta Grossa. Aí eu preguei e gente se converteu, uma senhorinha lá, meu filho, que bom te conhecer, que eu queria ter um filho assim e tal, volte mais vezes, já estava me achando, né? Sim, o pregador. Mas pregar tudo errado, eu fazia uma confusão de Eliseu com Elias. Oh, meu Deus. Confundia tudo, então. E aí eu lembro que eu falei, diz a Bíblia, se meu povo chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, conhecer-se nos meus caminhos. Meus irmãos, Paulo estava inspirado quando falou isso. Paulo faltava alguns 2.000 anos para ele nascer, por aí, né? Então Você colocava Moisés na arca também? Não, isso aí eu cheguei, não. Eu era um católico, eu falava São Josué. Porque tem o São João, São Pedro, São Paulo. Vamos ver, peguei São Josué direto, São Josué.
E nem o pastor falava, Só te no final, corrigia? só no final. Ah, mas também te... Eu vi que alguns estavam rindo, não tá nem aí, né? Aí o pastor Maceu, o João Emílio, vem cá, senta aí. Ele falou assim, na cara dura, como é que pode, em tão pouco tempo, você falar tanta besteira? Meu Deus. E você se achando? Mas me deu vontade de voltar o velho Emílio, sabe? Sim, ir pra cima. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor. Por dentro, todo dolorido. É, mas eu achei que precisava mesmo. Porque ninguém me corrigia, só me elogiava, aquele abraço, então... Um tapinha nas costas derruba a gente, isso, né? Exatamente. Aí eu falei, opa, preciso melhorar essa, eu vou para São Paulo fazer o seminário. Então, essa é a pergunta. Há quantos anos você mora em São Paulo e há quanto tempo em Guarulhos? Bem, eu cheguei em São Paulo em julho de 69. Uau! Quando o homem pisou na lua. Isso que eu ia falar, exatamente. Ele pisou na lua e você aqui em São Paulo. É. Mas eu vim de carona num caminhão. Mas veio tentar sorte? E o cara... pera lá. Depois da Marinha eu fui tentar o Exército. Ah, sim. Fui tentar o Exército. Mas eu já tinha o chamado para... Fiz o tempo do Exército e tal e... Deu baixo. Aí um colega meu que serviu comigo veio para São Paulo. Aí eu vim posteriormente, depois de uns 2 ou 3 meses, vim de caminhão, de carona. Aí o cara me jogou no Ceasa. Te vira, velho. Você veio de carona, ele simplesmente soltou ela e falou tchau. Te vira, velho. Meu Jesus. Aí eu não encontrei o endereço do cara? Do colega aqui. Meu Deus, e aí? Aí, sem dinheiro. Meu Jesus, veio de carona sem nada. Só que naquela época, você não alcançou, mas tinha, em frente às fábricas, escritórios, sempre tinha vaga. Aquelas tabuletas lá com as plaquinhas, temos vagas. Isso, mas lotado de vaga. Então, de início eu já consegui uma vaga. Então, eu fui trabalhar no hotel. E... Qual a região de São Paulo? Na Rua dos Palmeiras. Tá. Aí fui em uma pensão, aí posteriormente encontrei o rapaz. Depois de um tempo. Já tinha, eu acho que uns 20 ou 30 dias, mais ou menos. Já estava estabelecido aqui em São Paulo? Já estava. Estava numa pensão em um quarto com 6 caras desconhecidos. Véio. Misericórdia, que coragem. Eu nunca tive medo de nada. E você veio para São Paulo para trabalhar? E fazer o seminário, né? E fazer o seminário. O Al vai fazer o seminário, né? Eu precisava dar uma melhorada, dar uma lapidada, ficava feio, né? Aprender a falar da Bíblia, né? Não simplesmente ser um pregador de boca. Então. O que acontece muito hoje, infelizmente, né? Não trazendo para cá, mas muitos pensam que conhecem da Bíblia, sobe num púlpito lá, começa a falar um monte de abobrinha sem ter fundamento, né? Na verdade, você nunca conhece a Bíblia na profundidade, mas tem que estudar, né? É igual matemática, infinita, né? Perfeito. Tanto é que a palavra é viva, ela se renova, né? Mas hoje em dia o pessoal até bem intencionado, como eu era, grita um aleluia, o pessoal já é pastor, já vai pregar, entendeu? Põe o microfone da mão outro já é apóstolo e nem sabe o que quer dizer apóstolo. É verdade. E já é apóstolo, nem sabe o que é. Então hoje em dia tem muito falta de preparo, entendeu? Aí ocorreu o seguinte, aí o pessoal que estava no seminário da Quadrangular, né, 3 anos de segunda a sexta, das 19h30 às 22h, 3 anos. Uma faculdade, né? E final de semana as igrejas convidavam o instituto, o seminário para se apresentar. Então a gente ia praticar, era bom para a gente, era bom para o pastor, para a igreja anfitriã, como cantava, um solo, pregava, né? Então os alunos que eram preparados para o ministério já eram preparados também indo no final de semana Sim. nas igrejas apoiar os pastores. Exato. E tinha nota também. Sempre era a igreja da Quadrangular? Sim, ou não? sempre na Quadrangular. Tá. Eu vou voltar um pouquinho para Florianópolis, você falou da chegada de São Paulo. Eu perguntei de Guarulhos, mas a gente já volta, tá? Fala um pouco sobre isso aí da praça pública, de terno e gravata no verão de Florianópolis. Boa.
Você sabe que... Eu fui a Florianópolis depois, claro, já fui algumas vezes, você era de lá, mas depois de casado, eu fui na época do verão. Meu Deus, aquela praça aqui é demais, quente. né? É quente. Eu tava de regata e bermuda e suava, mas suava muito. E como é que era? Mas um detalhe, nós temos uma mocidade batalhadora, tanto é que saiu vários pastores dessa mocidade. E a gente estava na praia, tranquilo, chegava 1h30 da tarde, porque a reunião na Praça 15 era às 3 horas da tarde. 1h30, um só olhava para o outro e compromisso. Tomar banho, almoçava, tomava banho, colocava... Eu usava, isso era uniforme, né? Era paletó, colete, gravata, calça social e sapato apertado. Interno, exatamente. Meu Deus, naquele calor. 40 graus. E falava de Jesus pra eu galera. pregava sempre daquele jeito, de bomba, né? Você imagina, né? Mas ali a gente ganhava as almas, ia para a igreja à noite, era o nosso trabalho, entendeu? Boa, falar ganhar almas. Onde foi que você fez o seu primeiro apelo para alguém aceitar Jesus e houve conversão? Olha, foi uma... Bem, o primeiro apelo foi em praça pública. Não foi individual, foi público, né? E agora o que aconteceu, uma coisa que me marcou muito, eu estava apresentando um programa de rádio na Rádio Catarinense, em Florianópolis. Você sabe o que é aquário na rádio? Aquário é onde você fica dentro lá para falar, onde acende a luzinha vermelha no ar. Isso, então eu estava no aquário e olhando lá para a rua, em um prédio tinha um rapaz pintando, naquele balancinho, sabe? Sim, e você conseguia ver. Isso. E alguma coisa me chamou a atenção. O Espírito Santo me mostrava alguma coisa a respeito daquele homem. E ele estava depois eu soube, com um radinho de pilha, ouvindo o rádio. Exatamente onde você estava na programação? Exatamente. Que legal. Aí terminou o programa, eu desci, cheguei lá no térreo, era no 9º andar no prédio. Lá estava aquele senhor com roupa cheia de tinta e tal, ainda o pincel na mão. E disse, olha, eu estava ouvindo o programa do senhor, eu estava casualmente mudando estações e coincidiu que eu vi o seu programa. Nada é por acaso, né? Nada é por acaso. O Espírito Santo, quando age, é da maneira dele, né? Incrível. E disse, hoje seria o meu último dia de vida. Eu ia me jogar daqui. Meu Deus. Eu ia me matar. Eu tenho a minha esposa desenganada. Tenho 2 filhos viciados. Misericórdia. Muita dívida. E eu ia simular um acidente. Mas o senhor falou uma palavra que disse o seguinte: você não tem o direito de ter a vida de ninguém, e muito menos a sua. Meu Jesus. E disse ali, eu impactei. E aqui estou. Eu quero conhecer melhor o senhor. E falei, eu não sou pastor, vou levar o senhor para a igreja. E você já fazia programa de rádio sem ser pastor? Não, sim. Que legal. Ó, era uma pergunta que eu tinha aqui. Qual o testemunho mais impactante de alguém que foi alcançado pela rádio? Mas você já adiantou a resposta. Muito bom. E foram vários, mas esse é o que mais marcou, eu sei que tem né? mais, tem vários. Inclusive aqui em Guarulhos. Sim. Aí foi o seguinte. À noite ele estava na igreja e posteriormente batizaram-se 11 da família, entre amigos e parentes. A esposa dele foi curada, os filhos libertos, ele também, simplesmente uma palavra endereçada para o Espírito Santo, né? Então isso realmente impactou. Ainda falando de cura, fale um pouco sobre o testemunho do lenço que você deu para aquela criança na rodoviária. Isso foi lá em Ponta Grossa. Já era casado? Não, era tá, então eu tô na ordem certa aqui das questões, obrigado. Não, estava peregrinando ainda, né? Já estava como pastor? Não. Missionário só? Missionário. Evangelista é o correto, né? Evangelista, falando um monte de coisa errada ainda. Ainda nessa época? Sim. E Deus te Mas já tinha aprendido bastante, né? Mas conta um pouco, como é que foi? É o seguinte, eu estava na rádio também, e eu ia pregar à noite em Curitiba. Mas quando eu desci, tem uma menina maltrapilha e tal, que disse que já tinha ouvido o programa algumas vezes, e disse, olha, eu preciso ir na minha casa orar para minha mãe, porque ela veio do médico desenganada com câncer. Um câncer no intestino.
E eu sei que se o senhor for lá, se o senhor for lá e rezar pelo meu pai, ela falou, rezar, minha mãe, aliás, ela vai ser curada. Ela foi cheia de fé. Mas eu falei, mas eu não posso ir porque eu tenho que viajar para Curitiba. Aí se eu fosse lá, ia perder a viagem. Se eu viajasse, ia deixar a menina na mão. E agora? Você estava em qual cidade mesmo? Ponta Grossa. De Ponta Grossa para Curitiba, são quantas horas? Dá umas 3 horas mais ou menos. Aí você perderia o culto que você estaria indo para levar a palavra. Exatamente. E ficando encruzilhado ali, né? Aí eu tinha um lenço no bolso e disse, olha minha filha, é o seguinte, pega esse lenço aqui. Eu vou orar por ele. Quando eu falei orar, ela se ajoelhou na calçada e eu também. Sério? Que linda! E chorava, tadinho. E eu também. Ela estava desesperada porque Sim. A mãe dela estava desenganada. Aí eu vi umas pessoas passando assim, porque orar com o olho fechado e tudo aberto, né? Vigiando e orando. Aí tem uns que passavam assim, esse cara, que é isso? Lelezinho. Nunca vi isso, né? Aí eu falei, minha filha, eu não posso ir mais, olha, corre, põe o lenço sobre sua mãe e Jesus vai curá-la. Graças a Deus o ônibus atrasou um pouco, deu tempo, foi embora. O ônibus atrasou o período que você orou praticamente. Não, certinho. Deus cuidou, né? E nunca fiz uma oração tão rápida e com tanta fé, graças a Deus. Aí chegando em Curitiba, intercedemos ainda e voltei depois de uma semana. De lá ainda fui para Castro, Piraí do Sul, aí voltei para Ponta Grossa. Isso depois de quantos dias? Acho que uns 20 dias mais ou menos. Quase um mês. Aí eu estava pregando, você sabe que eu sou chato, eu estou pregando, cara, ninguém anda. Que barulho de nada, né? Se movimenta e tal. A hora que eu ia pregar, uma família levantou lá atrás e começou a vir para frente. Disse, momento, agora não, vai ser a mensagem, não teve jeito. Foi para frente. Aí chegou lá, eu falei, algum problema, posso ajudar? A minha levantou, o senhor lembra desse lenço? Mas a menina estava bonita, limpinha, penteadinha e tal. Aí eu lembrei, puxa vida. Ele falou, olha, aqui está minha mãe curada. Oh, meu Deus. O meu pai deixou do álcool. Uau. E nós estamos aqui para ver o senhor. A gente quer beijar seus pés. Não, sai fora. Eu digo, opa. Oh, meu Deus. Digo aqui para beijar seus pés. Não. Eu disse, opa. Eu expliquei que não é por aí, né? Esse é o poder da oração? Exatamente. Enfim, foi mais uma família curada e liberta, um milagre realmente fantástico, né? Só uma pergunta bem simples aqui, né? Como que é ser um missionário dependente somente de Deus para seguir? Porque você não tinha ninguém te apoiando, você não tinha dinheiro, você não tinha nada, você ia na graça de Deus, é isso? Às vezes eu ia procurar uma igreja, um pastor. Naquela época era muito comum as igrejas ter caixa postal no correio. Isso é o P.O. Box, a caixa postal. Aí eu ia lá e pegava o endereço através da caixa postal e batia lá na porta do pastor. Sério? O pastor ficava bravo, não? E às vezes, né? Não quer te mandar, quem é você? Aí dormia em banco de igreja. Meu Jesus. Em sótão, entendeu? Eu queria pregar, entendeu? Aí é uma pergunta bem interessante aqui. É sério que você se casou e a sua missão logo depois do casamento não foi fazer lua de mel, foi ser pastor no Sul? Bem, aí vamos voltar no seminário que fui pregar na Vila Brasilândia. Tá. Será que eu furei um pouco aqui? Furei. Então fala, como é que foi? Você estava no seminário, você saía de final de semana para ajudar as igrejas? Isso, fui pregar em Vila Brasilândia. E eu trouxe aquele ritmo na igreja católica, muita ordem no culto, solene e tal. E tinha duas adolescentes. Não parava de conversar. Aí eu parei a mensagem e chamei a atenção delas. Era a Neuza e a Lourdinha. E a Lourdinha, aí eu segui, só que eu não sabia que era filho do pastor. Aí o pastor falou, minha filha é uma papagaia aqui de guia, mas agora você deu bronca na filha do pastor? Agora já foi, né? Agora já foi, né? Aí a Lourdinha falou, o cara é chato. Tudo bem. Aí eu voltei no domingo seguinte. Hoje ela é mãe dos meus filhos. A Neuza, né? A Neuzinha. A Neuzinha. Então ela casou contigo. Então agora é a pergunta. É sério que você casou e sua lua de mel foi vir pro Sul? Olha, rapaz. Mas sem nada? Eu estava pastoreando lá no Rio Grande do Sul, divisa do Uruguai.
36 horas de ônibus. Na época era isso? Sem dinheiro. A minha sogra fez um pacote com cuscuz. E no caminho, todo mundo na churrascaria. E vocês dentro do ônibus? Que nada, embaixo de um pinheiro lá e o cuscuz azedou. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Oh, Jesus. E isso sem apoio da igreja? De ninguém. Porque no casamento a gente gastou o que tinha, né? Para fazer o casamento? Fomos livres para lá. É o chamado casamento por amor? Sim. Existia isso na época? Ah, sim. Foi, só por amor. Meu Jesus. Aí é o seguinte, eu não contei o detalhe da primeira igreja que eu fui nomeado. Não. Conta aí. Não, você não perguntou. Não, né? não tá aqui, é boa. Então, terminou o seminário, eu fui para Rio Grande do Sul. Você voltou pro Sul? Isso, mas só que fui pro Rio Grande do Sul, é de Santa Catarina, né? Sim, sim. E lá também eu fui nomeado, mas só que não tinha dinheiro, não tinha igreja, não tinha nada. Então a gente alugou o salão. Eu fui morar numa casa de família que tinha idolatria até embaixo da cama. Pai. Onde você olhar na parede tinha idolatria. E sentia os demônios no ar lá, entendeu? Mas eu comecei o trabalho, comprei o terreno, paguei o terreno, escriturei o terreno e comecei a construção. Depois abri outra cidade chamada Erval do Sul, essa cidade de origem. Antes de casar? Sim, a cidade de origem é Arroio Grande. Ah, ok. Depois abri Erval do Sul e Pedro Osório, é mais ou menos um triângulo. Eu sempre fui evangelista, então não consegui ficar parado no lugar, né? Uhum. E aí então vim para São Paulo e casei, coitadinha, né? Chegou lá, não tinha casa para morar, fui morar no hotel. Entendeu? E pesado. Eu sempre sou muito de fruta, não tinha dinheiro para comprar uma maçã, rapaz. Meu Jesus. Não foi brincadeira. Aí de lá a gente saiu e veio para o Paraná. Sacrifício e luta também, morando em casa dos outros, nós fundamos a igreja em Moarama, no Paraná. Tudo pelo amor à obra. Sim. Isso é um exemplo, né? Meu Deus do céu. Antes de vir para Guarulhos, você trabalhou em uma empresa como gerente de recursos humanos aqui em São Paulo. Exato. Porque depois que fiquei um tempo no Paraná, então a gente resolveu retornar a São Paulo. Só que o conselho falou, a gente não tem... Conselho da Igreja do Evangelho Quadrangular. A gente não tem igreja disponível. E tem uma cidade chamada Guarulhos. Uma cidade. Que já mandamos vários para lá e não conseguiram nada. Em que ano isso, hein? 78. 78. Se você quiser topar, só que nós já gastamos muito lá, vai pela fé. Já tinha o André e a Cláudia já. E aí só tinha a Cláudia. Aí fomos morar na casa da minha sogra. Você já viu os parentes, né? Morar com parente não é legal. Não, e eu ia os parentes periféricos também, né? Muito. Aí é o seguinte, eu digo, preciso procurar um emprego então. Aí foi em uma firma chamada, uma agência de emprego chamada Mazapa. Era o top em São Paulo, né? E enfrentei uma fila e tinha cara formado na USP, na PUC. Pontifícia Católica. E outros na FMU. Os caras com calhamaço e eu com 2 folhas só de histórico profissional. Só que eu tinha experiência em cadastro de cobrança e contabilidade, só que nunca mexi em departamento pessoal. Aí cheguei lá, fui entrevistado, tem uma vaga aqui para gente de recursos humanos. Gerente. De recursos humanos. Não, ele falou que para recursos humanos, nem sabia que era gerente. Ah, né? tá. Aí eu falei, tudo bem, eu topo. E aí cheguei lá, o dono da empresa foi com a minha cara, coisa de Deus, né? Sim. E eu falei para ele, não tenho experiência nenhuma, mas eu tenho muita boa vontade e vou ser muito útil aqui. Tinha 150 funcionários em 3 horários, manhã, à tarde e à noite. Eram 3 turnos. 3 turnos. Folha de pagamento da telegrafia, aquelas máquinas, não sei se você lembra, máquina Remington, máquina que tem um carrossel enorme.
Mais de 50 centímetros. Se colocava mais. Se colocava as folhas, o carbono. Quem não sabe o que é a máquina de escrever é que antigamente é o computador, né? Só que você digitava, já saía no papel e se errava, errou. Tinha que fazer de novo. Não podia nem rebater. Entendeu? Não existia. Não. Hoje você vai lá, você põe um backspace, apaga, seleciona, copia, cola. Então. Não tinha isso na época. Então, agora, calcular o horário, a gente ganhar por hora, mensalista, preencher todos os 150 envelopes, somar, você não podia errar. Eu disse, olha, o senhor me dá um mês que eu vou dominar esse setor. Em um mês eu decorei nome, sobrenome e função de todo mundo. Uau! E tinha um rapaz que me auxiliava, que já conhecia um pouco. Eu falei, ó, você me ajuda aqui, só mando você embora. Ou você me ajudou, você me manda embora. Cara, eu te ajudo. Aí ele topou e me ajudou bastante, entendeu? Que legal. Já no primeiro mês já tive aumento. Aí me deram o setor de compras também. Meu Deus. Me deram mais aumento. E a firma era tão boa que no final do ano tinha o salário do mês, 13º e 14º. Uau. Entendeu? Que bênção. Então aí já saí da casa da minha sogra, aluguei minha casa, comprei os móveis, comprei... eu tinha uma geladeira velha com mais um televisor em cima, preto e branco ainda. Que é o que tinha. Que é o que tinha. Aí já comprei televisão, geladeira nova, televisão nova, móveis, etc. Comprei um carro, um fusquinho que subia até em coqueiro, mas me quebrava, um fusquinho missionário, né? E aí então fui abrir Guarulhos. Então durante um ano eu banquei Guarulhos, programa de rádio, folheto, gasolina, aluguel do salão, tudo no meu bolso. Fora aluguel da casa, comida, Sim, luz, exatamente. água, Deus, tudo você Deus segurava. preparou tudo, entendeu? E aí iniciamos o trabalho, começamos em 78 aqui. Aí em 80 a gente mudou para Guarulhos, eu acho que tinha 2 anos, eu ia fazer 2 anos, né? Isso. Veio a família inteira para Guarulhos. Exato. Morar na rua João Alberto Álvares, Alameda Iaiá. Exatamente. Aí começamos a... Eu sempre irrequieto, né? Aí fui nessa rádio, eu esqueci o detalhe. Uma rádio espírita. Qual rádio? Boa Nova de Guarulhos. Então você começou a ter programa na Rádio Boa Nova de Guarulhos. Exatamente. Comprei horário, só que eu não me identifico com o pastor, porque o pastor não podia nem passar na frente lá. Porque já tem um viés espírita, né? Então, mas eu entrei. Entrei lá disfarçadamente. Então, um dia eu ia todo de clerical de padre, sabe? Com aquele padre? que põe no pescoço. Isso. Outro dia eu ia todo de branco. Como se fosse o pai de santo. Isso. Outro dia de terno. Outro dia esporte. Só que não podia falar Bíblia. Não podia falar que Jesus curava, que Jesus salvava. Não podia falar igreja. Só uma pergunta, em quantas rádios você já teve programa? No Brasil? Eu acredito que 40 mais ou menos. E aqui em Guarulhos foi na Rádio Boa Nova? Entre rádio e televisão, mais uns 40. E aqui foi a Boa Nova de Guarulhos. Bíblia, falava Sagradas Letras. Perfeito. Jesus, Divino Mestre. Perfeito. Igreja, encontro de fé. Oração, prece. Então fala um pouco, como é que você fazia na época? Só dá um ar aqui pra gente. Diretamente da Rádio Boa Nova de Guarulhos. Prefixo 10 mandamentos. Como é que é? 10 mandamentos, como é que é? Muito boa noite, ouvintes da Rádio Boa Nova de Guarulhos. Falando de Guarulhos em prol de um mundo melhor. Boa. E aí começava aos senhores espíritas, católicos, evangélicos, dispensadores, até quem não professa, meu boa noite, meu respeito, a minha alegria e a gratidão por adentrar em seu lar, em seu veículo e aí por fora. E aí falava da palavra do mestre, a boa mensagem do bom mestre. Estamos aqui com as Sagradas Letras, o Divino Mestre falou isso e tal, temos nosso encontro de fé. Já vamos fazer a prece a todos. A prece poderosa, isso, essa aí eu gostava de ouvir. Aí na hora da oração, grande Deus. Aí Deus pode, né? Deus pode, né? Deus é Deus. Não, Deus acima de tudo, né? Boa, muito legal. Aí, conclusão. Não vou contar
a corrida aqui em Guarulhos, porque vai demorar muito, de salão para salão, de clube para clube. Aqui nessa do rádio seria a pergunta do testemunho. Sei. Qual o testemunho de rádio aqui de Guarulhos? Porque você contou do homem lá que ia se suicidar de Guarulhos. Fala um dos, porque eu sei que tem vários. Um que marcou mesmo, que fala, puxa, eu vim pela rádio, Deus transformou minha vida, ou minha mãe ouviu a rádio, ou alguém. Quem foi essa pessoa? Olha, teve dezenas de testemunhas. Mas teve um que me marcou muito, foi da irmã Valdemir, você lembra, né? Sim, então, sim. Ela vinha pela Dutra, chorando, que o filho dela estava morrendo. Aí ela disse que o impactou ela foi o grande Deus. Essa parte aí era a hora da oração. Então, aí ela veio para o clube. Onde que era esse clube? No centro? Aqui. Aqui na aqui. Vila Galvão. Eu aluguei o Bolha lá, o Esporte Clube Guarulhão. Que era lá no Bolha. centro, em frente Exato. à praça. Então eu vinha fazer o programa segunda-feira, gravava o resto da semana e segunda-feira à noite me apresentava também no clube, né? Aí depois alugou aqui na Vila Galvão. Daqui, Atualmente depois, onde é a Universal, é isso? Exatamente, depois foi Macedo e tal. Então ela veio, o menino foi curado na época. E dela, eu não sei quantos da família dela veio para a igreja, curado, você deve conhecer, uma família enorme, curado, liberto, batizado, etc. Isso é um dos marcantes. Agora, da família dela, agora, eram alguns pastores também? Sim, né? também. Agora teve um detalhe também. O irmão Geraldo, Sim. veio pela rádio. O irmão Geraldo era uma pessoa que, mais ou menos 3 da manhã, baixava um Exu nele, e começar a pedir, alguma noite pedir carne crua. 3 da manhã queria carne crua, baixava o demônio nele, violento. Não tinha um vidro nas vidraças da casa dele, ele quebrou tudo, ele tinha exposto tudo cortado de violência. E aí ele veio para o clube. Alguém trouxe ele, ouviu o programa de rádio e trouxe. E ele veio pela Fernandes assim, ó, atravessando de um lado para o outro para ser atropelado. Meu Jesus. O diabo que se mataram no caminho. E o anjo de Deus livrou e veio para o clube. E na primeira noite ele caiu endemoniado, quase me derrubou no chão também, porque estava violento. Estourou a pulseira de relógio do meu bolso, do meu pulso. E caiu, mas levantou-se totalmente liberto. Aí salvou-se ele, a família, a Gino, a Dilson. Puxa, veio toda... o 12 inteiro, entendeu? Que através legal. do programa de rádio, né? Que bênção, né? Então, depois disso eu abri São Miguel Paulista, Itaquera, Ferraz de Vasconcelos, Itacoaxetuba, reabri Arujá, fundei mais 2 em Guarulhos. São João, que era na época Cidade Seródio, né? Exato. Vila Fátima, Taboão, Vila Fátima. Nossa, é muita igreja aqui em Guarulhos, né? Então o programa de rádio fez uma grande diferença, né? Exato. Aí é o seguinte, quando descobriram que você era pastor? Eu era pastor, porque alguém veio espionar o... grande encontro de fé. Aí descobriram que era uma igreja. Exatamente. Via o pessoal no chão endemoniado, rolando, 20, 30 pessoas. Aí o diretor de programação falou, eu era o espiritualista J. Emílio. Você se apresentava assim? Opa. O espiritualista, vem cá. Como é que você doutrina esses espíritos que caem lá na sua igreja? Eu falei, eu faço o que Jesus falou. Fora. Tá expulso. Esteja fora. Aí o cara... o cara ficou... Trocou de cor. Quadriculado. Aí é o seguinte, ele queria cortar o programa, mas uma coisa, eu pagava em dia. Não tinha um porquê. Em seguida, era o de maior audiência da rádio. No horário era de maior audiência. Maior audiência na rádio, entendeu? Então ele não tinha porquê. Só que aí começou a me mudar de horário sem me avisar. E aumentava o programa, a cada 3 meses quase que dobrava o preço do programa. E Deus provia. Eu tinha programa, digamos, a 10 para 7 da noite. Depois de 3 meses, pulou para 11 da noite. Foi para 5 da manhã. Mas o diabo é tão burro que cada mudança tem uma nova audiência.
Verdade. Capturava um público novo Exatamente. e a obra era O feita. diabo só faz contra ele mesmo, né? E a obra era feita. Entendeu? Mas depois de subir tanto, etc., aí a gente resolveu parar com o programa de rádio. Só que muita gente que só ouvia o programa começou a vir para a igreja. Começou, ao invés de só ouvir o programa, começou a querer frequentar. conhecer a igreja. Exatamente. Que legal. Vamos lá, então, agora, já aproveitando das pessoas que vieram para a igreja, você já bateu o recorde de pessoas batizadas. Todo batismo que tinha na central, Você sabe que a gente estava num lugar aqui muito humilde, né? E eu queria mostrar que existia uma sede, uma base, uma igreja, né? O batismo era feito Então lá. eu fazia o batismo lá na igreja sede em São Paulo, que é uma igreja pomposa. Sim, bonito. Eles forneciam os aventais, etc., o batistério. E lá se reunia sempre 3 ou 4 igrejas, além da sede. O que eu levava daqui era maior que todas elas juntas. Eu lembro disso. Todos os batismos. Agora, você tem ideia de quantas pessoas se batizaram? Chuta alto. Acho que mais de 200. Mais de 200. Mais de 200. Bem mais. Bem mais. Pode colocar Bem mais mais, 2 porque, mil. Porque cada batismo era 20, 30, direto, por aí. Vamos colocar 1000, vai. 1000. Tem ideia de quantos pastores saíram da igreja? Saíram, que foram criados como criança ou cresceram, entre todo o ministério, viraram pastores? Entre todo o ministério foram dezenas. Dezenas que são pastores, que já tem pastores também que eles geraram, entendeu? Então é uma corrente, né? Como é que foi seu chamado para abrir a Igreja Sal da Terra aqui em Guarulhos? Sei. Então houve um problema administrativo que a direção, presidente lá já não estava mais dentro da Bíblia, estava mais margeando, então aquilo foi atingindo vocês que eram pequenos, etc. E a gente sempre quis dar um bom testemunho. Porque uma coisa que eu aprendi contigo, a gente só tem que pregar o que a gente vive. Sem dúvida. Isso eu aprendi contigo, isso eu vivo. A gente só pode falar daquilo que a gente está vivendo. Não adianta querer contar a história, porque a mentira ela é revelada o mais rápido possível. Antigamente falava que tem perna curta, né? E como? E eu tive uma esposa maravilhosa que criou vocês no caminho, que vivia na luta, trabalhando, evangelizando e correndo, não tinha muito tempo em casa, mas ela era linha dura. E ela falava: meus filhos, Deus não tem neto. Falava. Isso é uma coisa que ela falava. Eu sou filha, você pode ser filho de pastor, mas você não é neto de Deus. Exatamente. Não é porque é filho de pastor que está salvo. Deus não tem neto, então se salvação cuide. É individual. Exatamente. Então isso ajudou muito. Outra coisa, era formado também em teologia, e a igreja criticava muito que ela não assumia, assim, não pregava e tal. Eu disse: não, minha primeira igreja é minha casa. Meu ministério são os meus filhos. Ela falava isso para... Quando estiver no ponto, então tudo bem. Tanto é que você sabe que é muito difícil filho de pastor convertido. E filho de pastor é muito mais uma raridade. E Deus me presenteou. A gente ia para acampamento, eu tô contando um pouco da história. A gente tinha contato com os filhos de pastor lá, misericórdia, eu tinha vergonha. Então, velho. Eu tinha vergonha. De doer, né? Meu Deus do céu. Então é o seguinte, esse acampamento é em Sorocaba, então vamos voltar para Sorocaba. Aí eu conheci o Estevão, o Estevão da Renascer, antes de se renascer. E eu havia feito vários trabalhos em Sorocaba, bom também. E disse: Emílio, é o seguinte, vai para Sorocaba abrir a Sal da Terra para mim. Na época, para entrar como bispo era muito difícil, você já vai como bispo. Renascer. Renascer. Você falou Sal da Terra. Para Sal da Terra? Falou. Não. Vai para Sorocaba abrir uma igreja Renascer, é isso? Exatamente. Aí eu fui, até namorei, né? Procurei, etc., mas não bati. Vocês estavam na faculdade, tinha que fazer transferência, aquela coisa toda. Depois teve alguma coisa lá que eu nem vou narrar agora. Não precisa. Isso. A história é sua. Aí o seguinte, aí voltei para Guarulhos e disse: Estevão, não falei o que aconteceu, só, bom, a amizade é a mesma, mas vou ficar para o Guarulhos. Foi aí então que eu reuni a família, entrei as igrejas de Guarulhos, quadrangulares. Que era da quadrangular. E fizemos a ata de fundação da Sal da Terra e aí começou. Instituímos a igreja. De 95 a 98 foi essa transição. Tá certo. Aí em 98 foi fundada a igreja. Tá certo. O senhor é um bom entrevistador. Além de boa memória, inteligente. É que fiz uma pesquisa.
Ai, ai. Família onde filhos e netos são músicos e a escola de música, com tudo isso, como tudo isso aconteceu? Por que aconteceu a escola de música? Explica pra gente. Bem, é o seguinte, a igreja tinha muita carência de músico. Toda igreja tem. E sempre vinha aqueles músicos de paraquedistas, não ia embora, e eu sempre muito exigente com... Eu não Com a aceitava, liturgia, né? e eu não aceitava também música que só vinha no dia que estava escalado. E acontece muito isso, né? Então, ou tocava e ia lá para fora contar piada, para mim não servia. Então é difícil conseguir música. Aí disse, meu Deus, eu preciso de músico, senhor. Aí ele falou assim, você tem uma banda na família, mas nenhum Deus de falou isso pra você? Foi. Que demais. Né? Aí... Você se lamentando com Deus, ele falou, mas você tem uma banda na família. Então, acorda aí, rapaz. Ei, ei. Aí você despontou-se como baterista. Toco desde 8 anos de idade. Então, a gente só viu o barulho, não via ninguém atrás da bateria, só o barulho. É verdade, falaram isso pra mim já. Um dia o pessoal se encantava, porque... E tocava bem, né? Eu lembro uma vez que a gente foi lá em São José tocar, e você tocou, que Viva a Fé, Viva a Esperança. Uhum. E é um ritmo latino, né? Não um ritmo fácil. Uhum. Aí vira aquele molequinho tocando, o pessoal fala, gostaram de não, ouvir, gostaram de ver. Aí é o seguinte, era só você e às vezes eu no violão, e pra mim não dá pra fazer de assoviar e chupar cana ao mesmo tempo, né? Aí eu digo, vou colocar o André pra fazer aula. aprender, na época o órgão tava no... Verdade, o ápice na época verdade. era órgão, entendeu? Aí ele começou a aprender órgão e tal, eu tava gostando, de repente eu tenho um tio, que é o tio da minha esposa, ele é regente e maestro da Assembleia de Deus. Você joga uma chave no chão, ele fala que nota é. Ouvido absoluto. Ele disse, olha, pode tirar o André da escola, ele não tem vocação, não tem talento, vocês estão jogando dinheiro fora, e a gente apertado financeiramente, o cara é uma sumidade, eu leio o cara, né? Não vimos, né? Ficou 1 ano fora. Aí de repente eu estava sentado lá no quarto, tocando um corinho no violão, e eu vi que o André estava sentado em minha frente, ele começou a olhar eu vi que ele está acompanhando com os olhos. Disse, André, pega o violão. Na hora ele tocou um corinho. Você deu para ele as notas, ele já tirou. Manda o ato, ele disse, opa, você vai voltar para a escola é hoje mesmo. Que legal. Mano, menos apertado, eu tinha um professor que pagava em dólar. Eu lembro, ele comentou isso. Ia lá ele dava aula lá na Santa Cecília. Isso. A gente morava aqui em Guarulhos, deslocava até lá para ter aula, recebia em dólar lá. Exato. E ele voltava, mas foi um excelente professor. Valeu o investimento. E onde é inteligente, Deus abençoando, ungido, então ele aprendeu rapidamente. Aí estava difícil a gente pagar em dólar. Ele conseguiu um outro professor, melhor ainda, gratuitamente. Incrível. O Antônio Carlos. Sim. E passou precisava de campo harmônico e tal, entendeu? Entrosou bem. Aí veio a vez da Cláudia, aplicar a Cláudia no teclado. Lá se não me engano, é Vila Ré. Vila Ré, lá mesmo. Muito longe, muito longe. Eu tinha um Chevette. Totalmente contramão. Eu tinha um Chevette que dourado. Ele morreu umas 10 vezes no caminho. Sempre tinha que empurrar o bichinho. E dia de garoa, chuva e tal. Mas lá, vamos levar a Cláudia. Foi aprendendo. Aí depois o Tiago aprendeu também bateria, saxofone e tal. Então, nunca mais tive problema com música. Incrível, né? Tenho na família. Então, se tiver algum pastor me ouvindo aí, põe os seus filhos para a escola de música, Sal da Terra. Que você nunca mais vai ter problema de música. Essa é a pergunta. Qual a importância da Escola de Música Sal da Terra em Guarulhos e região? A Escola de Música Sal da Terra, ela começou como um departamento da igreja. Sim. Simplesmente. Um dos departamentos de ensino, exatamente. Né? Aí foi crescendo. A Cláudia é formada tradutora em pelo Mackenzie, mas não quis dar aula em faculdade, disse, eu nunca vou ser empregado. Aí abrimos a escola de música, registramos, e hoje passou muito mais de 1000 alunos. Muito mais. Uma escola 100% evangélica. Eu sei que o André já deu aula para filho, pai e vô. É. Ou ao contrário, né? Primeiro vô, depois dá aula para o filho e dá aula para o neto. Exato.
Já tem sequência. A gente fala Então, que é ensinando gerações, então formou centenas de conjuntos, de bandas, e ainda continua, né? Mas a pergunta, quando você coloca escola evangélica de música, não atrapalha o negócio? Por colocar evangélica? Olha, dá um detalhe. Em Guarulhos tem 700 denominações. Oi? 700 denominações. Meu Jesus. Não é igreja. 700 Sim, denominações. Fora... Então, pode jogar um evangelho no ar que pode jogar rede que vem, porque tá cheio de igreja, dificuldade de música é na base do playback, entendeu? E o som nas palmas. E é interessante que não entrou nesse mundo do gospel, né? Escola gospel de música, não, é escola evangélica. E pelo que eu fiquei sabendo, church, não é só aluno evangélico que faz aula. Não, absolutamente. Vai aprender a música. Nas músicas cristãs. Isso. Entendeu? Mas aprende a música de verdade. Sim. Campo harmônico, claro, música, exatamente. partitura. E outra coisa, tem escola que só fica na teoria. Só quer o dinheiro, né? Sim. Na nossa primeira, já no instrumento, aprender uma música, já vai para outra, entendeu? Forma o ministro de louvor num instante. Então, quando você ouviu a voz de Deus falando que você tinha uma banda na família, você não imaginava que teria uma empresa na família. Não, isso é incrível, né? Consequência. Deus, ele proveu tudo. Exatamente. Abriu a porta, abriu a igreja. Indo já para o final da entrevista, o que é legado para você? Legado, existe o legado natural e o espiritual, né? E no meu caso foi o que te falei, dificilmente um filho de pastor convertido ou ser pastor. E Deus me deu 4 filhos músicos, 3 são pastores que pregam, que vivem que pregam, então para mim isso é legado? É um prêmio, sim, é legado, uma realização, né? Você tem ideia de quantas pessoas a pregação vinda da sua boca tocou? Não. Quantas famílias posterior a isso? Porque você fala para uma pessoa, ela se converteu. Eu sei. A vida dela é transformada. Aí que transforma a história do casamento, do relacionamento. Agora é o seguinte, você sabe que eu sou transparente e sincero. Quando uma pessoa aceita Jesus, aí você pensa que foi você que fez. Mas alguém já jejuou por ela, já pregou para ela, já orou por ela. Isso é legado? Você faz parte do legado. Entendeu? Boa. Então a pessoa chega ali já na reta final, entendeu? Na arte final. Mas não fui eu que fiz, foi o Espírito Santo que já veio conduzindo. Queria que você fizesse um convite. Agora a questão, deixa eu só um detalhe. Tá bom. Além disso, do que foi citado, quantos milagres, jovens libertos e casamento restaurado. Feito, entendeu? E por aí afora, né? Convite para os alunos da Escola de Música, para ser aluno. Deixa o seu convite aí. Bem, eu quero convidar os alunos que venham. O preço é convidativo. Como eu já falei anteriormente, não se explora. Você vem e faz uma aula demonstrativa sem compromisso. Aí se acerta dia, horário e valor. Mas se quiser aprender, você vai aprender verdadeiramente. Posteriormente você pode até também ensinar, formar uma escola também. Então é um útil agradável. E um convite para participar dos cultos? Bem, você que está me ouvindo, temos as terças-feiras às 20 horas e aos domingos às 18h30. Tem boa palavra, boa música e também oração da fé. Endereço? Rua Maria Primo de Jesus, número 201, em Vila Galvão, em frente à Praça Santos Dumont, no coração de Vila Galvão. E o ponto de referência é a Escola de Música. Fica literalmente na frente da igreja. Exatamente. Escola de Música, no departamento e em frente à praça, né? Que legal. Então eu quero agradecer por esse momento, obrigado por esse tempo que você teve comigo aqui. E que Deus abençoe vocês que estão ouvindo e até a próxima. Eu que agradeço e que sirva de bênção, testemunho, etc., quem ouviu, e vocês podem passar para frente, porque tem veracidade, tem bênção, tem unção, e Deus vai te usar também rica e abundantemente. É somente você confiar e entregar que o resto o Senhor fará. Amém. Obrigado também por um belo entrevistador, homem de Deus, e uma alegria no meu coração, que foi o meu primeiro músico Foi, que abriu a porta, a porteira. E foi o primeiro também de púlpito, a começar a cantar corinho na igreja. A primeira da aula na escola de música também. Amém. Deus abençoe. Amém. Muito obrigado.